Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai contar uma história. A história da Cíntia, de 31 anos, moradora de São Paulo, casada, 2 filhos, esteticista e cuja gestação foi indesejada. Ô gata, mas por que você já vai começar a falar sobre a gestação indesejada? Porque tem muito a ver com tudo o que a Cíntia estava vivendo quando ela me procurou para fazer o protocolo de 60 dias de hipnoterapia. Era tudo, ela estava vivendo uma situação muito difícil e essa informação da gestação indesejada, ela vai explicar muitas coisas do que ela estava vivendo nesse momento. Então entenda uma coisa aqui importantíssima, importantíssima. Tudo que aconteceu na sua história tem relevância naquilo que você está vivendo hoje, para o bem e para o mal. Então, quem você é hoje é apenas o resultado daquilo que você aprendeu, daquilo que você experienciou, dos seus traumas, das suas vitórias, ou seja, você é o resultado dessas experiências de vida, especialmente na infância. E por que a infância é tão determinante na vida de uma pessoa? Porque quando você nasceu como uma folha em branca e você não sabia direito o que eram as coisas. Você foi aprendendo através e você foi se moldando através dessas experiências, daquilo que você ouvia, daquilo que você via, daquilo que você falava, você foi aprendendo. Isso moldou o seu comportamento. Então, olhar para a infância, olhar para a sua história e, como eu digo, fazer as pazes com a sua história é essencial, é dar um novo significado ao que aconteceu muitas vezes de maneira negativa na sua trajetória e que está impactando diretamente naquilo que você está vivendo hoje. Tem muita gente hoje que está paralisada, está refém, por exemplo, da procrastinação ou das crises de ansiedade. Por quê? Porque existe um comportamento que foi aprendido através dessas experiências de infância. Então não adianta apenas eu fazer algo aqui no presente. Isso é importante, mas eu preciso resolver aquilo que está lá atrás. E a gente não pode mais ignorar isso. Se você realmente quer uma mudança de vida consistente, uma mudança de vida que você não vai voltar para trás, que ela seja segura, você precisa fazer as pazes com a sua história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia para Márcia Gabriela por aqui, a Ana Paula também por aqui, bom dia. A Eloide, bom dia, de carona, opa, que bom. Neidinha Silva também por aqui. E o que trouxe a Cíntia de 31 anos ao meu protocolo de hipnoterapia? Olha só o que ela não aguentava mais. Presta muito, deixa eu até tirar aqui os comentários para ficar mais fácil de todo mundo ler. Crises de ansiedade muito fortes, além de um relacionamento tóxico com meu marido, que acho que é narcisista. E aqui tem uma coisa interessante, né? Normalmente quem tem uma relação com narcisista, ela não tem a certeza, ela acha, sempre é isso, eu acho que ele é narcisista. Quero me sentir em paz e tentar ser uma pessoa feliz. Ou seja, o que ela estava vivendo naquele momento? Crises de ansiedade muito fortes. Ou seja, e aqui é muito importante, antes de eu entrar até na parte do relacionamento tóxico e narcisista, a gente diferenciar a ansiedade das crises de ansiedade. Porque nos últimos tempos há uma certa banalização do termo ansiedade. E tudo talvez para atender interesses de uma indústria muito forte, que é a indústria farmacêutica. Então assim, você está ansioso, ansiosa, remédio para você. A criança está ansiosa, remédio para a criança. Então assim, vamos diferenciar muito bem o que é ansiedade e o que é uma crise de ansiedade. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Tudo bem? E se no final fizer sentido para você, dá um joinha aqui, põe um joinha aqui, põe um coraçãozinho aqui, só para saber se isso fez sentido para você. Beleza? Ansiedade é algo natural para todos nós. Por quê? Para nossa mente, tudo se trata, e eu quero que você escreva aqui, sobrevivência. Tudo para nossa mente se trata de sobrevivência. O tempo todo, a nossa mente está buscando garantir a nossa sobrevivência. E se antecipar ao que vai acontecer
é uma maneira de sobrevivência. Então todos nós fomos condicionados a ter essa ansiedade. Quer dizer, por exemplo, sei lá, tá chegando o seu aniversário. Você não fica mais ansiosa? Sim ou não? Coloca aqui pra mim se você não fica mais ansiosa. Pô, tá chegando uma data especial, sei lá, seja uma data comemorativa, suas férias, o que seja. Você fica mais ansiosa. Isso é normal. Você ter esses pensamentos, puxa, olha, vai chegar o meu aniversário, eu vou fazer uma festa, nossa, será que quem vai vir? Será que vai ser legal? Ou seja, é natural que a gente tenha essa ansiedade. O problema são as crises de ansiedade. E o que é uma crise de ansiedade? É quando você perde o controle físico por conta desse excesso de pensamentos. É quando você sente fisicamente, por exemplo, o coração acelerar do nada, quando você sua do nada, quando a sua boca fica seca do nada, quando você paralisa. Isso é uma crise de ansiedade. Então você estar com os pensamentos, digamos, um pouco mais acelerados, isso não significa uma crise de ansiedade. Tudo bem? Uma crise de ansiedade, ela traz sintomas físicos. Escreva aqui. Obrigado, Eloide. Obrigado, Liginha. Oi, Neide. Seja bem-vinda. Gil, terapeuta, também por aqui. Sejam bem-vindos. A gente está falando de crise de ansiedade narcisistas e eu estou contando a história da Cíntia. Estou começando a contar a história da Cíntia. Obrigado, Neide. Seja bem-vinda para você também. Então, a gente precisa diferenciar o que é uma ansiedade de uma crise de ansiedade para a gente não banalizar. Só que no caso da Cíntia, sim, havia crises de ansiedade. Realmente, ela estava inclusive com medo de sair na rua, de ter uma crise de ansiedade, e isso é muito comum, infelizmente, em quem vive isso. Porque você fica com medo, você fica inseguro de talvez você estar, sei lá, dirigindo o seu carro e você ter uma crise de ansiedade. Como é que você vai lidar com isso? E aí, quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente sempre precisa olhar para duas coisas que eu sempre digo aqui. Para o seu presente, que é aquilo que você está vivendo e está sendo o gatilho para que esse processo desencadeie, e para o seu passado, aquilo que você viveu. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. O Pierin também, sejam bem-vindos. Estamos falando aqui de crise de ansiedade e narcisistas. Então a gente precisa olhar para esses dois lados. O que você está vivendo e aquilo que você viveu e que construiu esse ciclo ansioso. Tudo bem? Tiago Correia, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira parte que eu queria falar para você sobre a história da Cíntia, que é crise de ansiedade. Só que tinha um outro ponto importante, que é ela estava com um problema no relacionamento. Ela estava vivendo um relacionamento tóxico, ela queria se separar, mas ela não conseguia se separar. Ela acreditava que o marido era um narcisista. E o que é um narcisista é importante também a gente entender. O narcisista, eu gosto de definir como um predador. Um predador. O narcisista, ele carrega dentro dele, e aí, claro, a gente precisa ter empatia, e empatia é diferente de você passar a mão na cabeça e de você aceitar o que o narcisista faz com você, caso você esteja vivendo ao lado de um narcisista. Mas o narcisista carrega uma dor muito grande, ele carrega uma ferida emocional muito grande. E aí, por conta dessa experiência, ele se moldou para sobreviver. Tudo se trata de sobrevivência, vou dizer de novo. Bom dia, Edith, bom dia, Esté Borges. Tudo se trata de sobrevivência. E o narcisista, ele usa o quê? Ele usa a vítima dele como um meio de sobrevivência. Por isso que eu considero ele um predador. E o narcisista, ele usa algumas técnicas que são fáceis talvez de você identificar, para você que talvez tenha dúvida. Alguém aqui tem dúvida se hoje você está no relacionamento narcisista ou não? E aí eu vou abrir um grande parênteses. Quando a gente fala de relacionamento narcisista, não é apenas uma relação amorosa. Não é apenas uma relação entre marido e mulher. Existem relações narcisistas que
que são decorrentes, por exemplo, da relação familiar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos, com o chefe. Então, a relação narcisista, ela acontece em qualquer nível, tudo bem? E o narcisista, como eu disse, ele é um predador, ele carrega uma dor, ele carrega um vazio, ele vai o quê? Ele vai em busca de uma vítima. E existem algumas evidências bem claras sobre o comportamento desse narcisista. Então, se você vive ou desconfia que você vive hoje com um narcisista, presta atenção no que eu vou te falar algumas evidências. Por exemplo, ele tem um comportamento muito diferente com você ao lado de outras pessoas, ou seja, num lugar público. Quando ele está com você num lugar público, com a sua família, com seus amigos, ele te trata muito bem. Só que quando está você e ele te trata muito mal, com muita indiferença. Alguém aqui se identifica com isso? Um outro comportamento narcisista, ele mantém um autocontrole emocional, especialmente em momentos de discussão. Ele faz com que você, muitas vezes, perca a sua razão. E aí você estoure, você esbraveje, você cria ali uma situação de descontrole emocional para ele falar o seguinte, ó, tá vendo? Você está descontrolada, não eu. O narcisista, ele perde a empatia. Então ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. E uma outra característica de uma relação narcisista é quando ele, pouco a pouco, ele começa a te isolar. Não sei se você já viveu isso ou vive isso. Ele começa a te isolar. Como assim? Primeiro ele começa a criticar todo mundo que está próximo a você. Sei lá, os seus amigos, seus familiares. A ponto de você ficar sozinha. É muito comum. E por que ele faz isso? Porque fica mais fácil para ele, digamos, ele poder te explorar, para ele poder aí ser o predador que ele é. Então assim, sem você, digamos, ter pessoas ao lado, fica muito mais fácil para ele. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se isso faz sentido para você. Isso é uma relação narcisista. Só que, o que a gente precisa compreender? Como eu disse, dentro da história da Cíntia, há uma construção, como na sua história também. O que você está vivendo hoje, seja uma dependência emocional, seja uma crise de ansiedade, seja uma depressão, seja a procrastinação, seja o que você esteja vivendo hoje, esse comportamento é o resultado daquilo que você viveu, daquilo que você aprendeu, das suas experiências de vida. E aí a gente precisa começar o quê? A investigar. E eu digo que a parte talvez mais gostosa do meu trabalho, que é perguntar e começar a entender, a encaixar peças, para que aí sim, através do protocolo de hipnoterapia, do meu protocolo de 60 dias, eu possa ajudar essas pessoas ao quê? A ressignificar esses pontos que hoje trazem para ela o quê? Um comportamento que ela não gostaria de ter. Então a primeira pergunta que eu sempre faço é sobre a gestação. E aí lembra, a gestação, vou até colocar aqui de novo, a gestação da Cíntia foi uma gestação indesejada. Isso tem um grande impacto na história da Cíntia, no comportamento, na construção de quem ela é. Tudo bem? O que na história da Cíntia, a Cíntia, ela tem um irmão mais velho e ela é a irmã mais nova. E quando ela foi gerada, e aí eu já vou entrar na próxima pergunta, que é o relacionamento dos pais, os pais estavam separados, porque a mãe tinha descoberto uma traição do pai durante a gestação. E aí com isso, o pai foi embora. E ela não tem contato com o pai. Então presta atenção, olha só. Foi uma gestação indesejada, porque primeiro a mãe não queria, porque a mãe já estava vivendo um relacionamento difícil com o pai da Cíntia. E aí, para piorar a situação, no meio da gestação, ela descobre uma traição do marido. E aí ela manda o marido embora. E aí ela fica sozinha. E aí o que você precisa entender disso e o que isso impacta na vida da Cíntia e na construção do comportamento dela?
tudo que a mãe estava vivendo naquele momento, nesse momento difícil. Ótima pergunta da Márcia, que eu já vou te responder, Márcia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Simone, integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. A Patrícia também, a Rosângela. Sejam bem-vindas. O que a gente precisa entender é que tudo que a mãe estava vivendo emocionalmente nessa gestação, a Cíntia também viveu. Então, obviamente, vamos imaginar, a mãe, ao descobrir essa gestação, que ela já não queria, já tem o quê? Uma certa rejeição. Há uma certa... Puxa, eu não queria estar grávida. E aqui sem julgar essa mãe. Tudo bem? Como eu sempre digo, a gente precisa compreender o que aconteceu na vida dela. Ela não queria, mas ela seguiu com a gestação. E talvez até na esperança de que essa gestação pudesse melhorar a relação. Isso acontece muito. Pode ter acontecido na sua história. Por isso que entender a relação dos pais é tão importante. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui, um pouquinho mais a fundo disso. A relação dos pais como um casal, ela tem forte impacto naquilo que você viveu e experienciou através das emoções da mãe. Por exemplo, como é que foi o relacionamento dos seus pais como um casal, especialmente quando você foi gerado e quando você nasceu? Eles estavam super felizes, era uma relação de amor e carinho, de paixão, era uma relação fria, distante, era uma relação abusiva, violenta, como que era essa relação? Isso tem um impacto profundo em quem você é, isso tem um impacto profundo na construção, inclusive, das suas feridas emocionais. Então imagina a mãe da Cíntia, quando ela descobre, além da gestação ser indesejada, ela descobre uma traição. Ela passa inconscientemente, ou até mesmo consciente, mas vamos olhar pelo a melhor das hipóteses, inconscientemente a ter o quê? Uma rejeição em relação à filha. E isso explica a relação da Cíntia com a mãe. Olha só, relato da Cíntia. Minha mãe me criou de forma muito rígida. Foi muito difícil a convivência. Ela me batia muito e eu acabei fugindo de casa aos 17 anos porque não aguentava mais. Hoje eu a perdoei e estamos nos dando bem. E é muito bom essa última frase aqui, eu vou falar dela daqui a pouco, mas olha só, olha a consequência dessa gestação indesejada. A mãe acabou criando ela de forma muito rígida e ela batia muito na Cíntia. E provavelmente essa mãe estava o quê? Descontando toda a raiva dela na criança, na Cíntia. Isso vai até os 17 anos, quando a Cíntia ela decide fugir de casa e ela vai embora. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Deixa eu responder a pergunta da Márcia aqui, que é muito boa. A Márcia Gabriela. A pessoa ter medo de outra pessoa ser independente dela, isso é característica narcisista? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu não diria que essa pessoa tem medo. Ela não tem medo da pessoa ser independente. Ela tem medo de perder a presa dela. Entendeu? Porque, claro, se você se tornar uma mulher independente, o narcisista perde você como presa. Então é óbvio, né? Mas, como eu disse, o narcisista ele tem um controle emocional muito grande, principalmente em situações públicas. Ele consegue disfarçar muito bem. Só que quando tá você e ele consegue o quê? Ele se mostra como ele é. Tudo bem? E aí é a desvalorização, às vezes as agressões verbais, as traições e por aí vai. Tudo bem? Mas ótima pergunta, viu, Márcia? Se você está vivendo isso, provavelmente fichas estão caindo aqui. Tudo bem? A Eloide, ô gata, narcisista perde, mas não assume que está errado? Perde? Acho que é isso, né? Perde. Sim, é difícil o narcisista assumir se responsabilizar por aquilo que não deu certo. Ele sempre vai encontrar uma maneira de te culpar. O narcisista, ele olha para ele. Então, ele está sempre certo, ele está sempre correto, ele não erra.
Isso são características e falas do narcisista. E quem que tá errada? Você. Ele sempre vai fazer de tudo para fazer com que você se sinta mal. Tudo bem? A Raquel, conheço uma pessoa que teve gestação indesejada. Aos 21 anos ela suicidou. Acredito que teve a ver com essa rejeição na gestação. Assim, olha, Raquel, com essas informações é difícil a gente cravar, né? E aí tem que ver como é a história de vida dessa pessoa. Mas a pessoa para tirar a própria vida é porque a dor dela é uma dor muito insuportável. Porque, como eu sempre gosto de frisar, para nossa mente tudo se trata de sobrevivência. E o tempo todo, mesmo que a pessoa tenha um pensamento desse tipo, a mente ela faz de tudo mesmo para te proteger. Só que provavelmente o que a gente precisa entender? Existe uma construção a partir dessa rejeição. Então, a partir de uma rejeição, eu vou dar um exemplo que eu, obviamente, não conheço a pessoa, mas só para a gente divagar aqui e você entender o que eu quero dizer. Imagina o seguinte, como no caso aqui da Cíntia, uma gestação indesejada, a mãe com raiva, a mãe foi traída, a mãe batia muito nela, muito, raiva, a mãe descontava nela. Até que aos 17 anos ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais e ela foge de casa. No caso da Cíntia, não foi esse caminho, mas poderia ser um caminho, por exemplo. Aí ela está se sentindo tão desvalorizada, não merecedora, tão depreciada, né? Ela, por exemplo, ela começa a beber demais. Ela começa a beber demais. Ela começa a usar drogas. E aí uma coisa vai levando a outra. Entende? E aí tem um momento que a pessoa se vê sem saída. E é nesse momento que às vezes a pessoa vai lá e comete essa ação. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa história. Quando a gente olha, e uma das coisas que eu sempre digo que eu mais aprendi com a hipnose, com a hipnoterapia, foi a não julgar as pessoas. Não julgar as pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem uma história. Mesmo o narcisista, ele tem uma história. Ele tem uma história. Eu acredito, ninguém nasce narcisista. Ninguém nasce narcisista. Ele se torna um narcisista pelas experiências de vida que ele teve. E aí é um jogo de sobrevivência. Todo mundo aqui, você, eu, nós estamos lutando por sobrevivência. Estamos lutando por sobrevivência. E o narcisista também. Só que, claro, ele perde essa empatia e ele passa o quê? A só querer o quê? Resolver o problema dele, ou seja, ter prazer. Só ele tem prazer. E aí ele se torna esse predador, como eu disse. Tudo bem? Mas por isso que é tão importante revisar a história, porque às vezes o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, um vício, não é porque a gente não quer sair do vício. A gente está vivendo o vício muitas vezes porque é a consequência de várias coisas que aconteceram ao longo da nossa vida desde a gestação. Tudo bem? Faz sentido? Maria Aparecida, seja bem-vinda. Leudes Miranda, a Angélica também por aqui. E aí uma coisa importante, antes de eu falar dessa coisa importante da história da Cíntia, se você quiser uma sessão de avaliação, escreve a avaliação aqui nos comentários para você receber um link no seu direct, tá bom? E aí, uma coisa importante, a relação dela com o pai. Lembra, o pai foi embora assim que a mãe da Cíntia descobriu a traição na gestação. E aí o relacionamento com o pai. Nunca vi o meu pai pessoalmente, somente por foto e falava com ele por ligação. A minha mãe sempre fez de tudo para que eu não gostasse dele. A relação com o pai não existiu. E aqui tem um impacto importante e que vai fazer você entender por que ela entrou nessa relação narcisista. Quando você não tem o afeto da mãe, pelas razões, como a gente falou aqui, a gestação indesejada e tudo mais,
ou porque a mãe não tinha tempo, ou porque a mãe estava preocupada com outras coisas. Isso, infelizmente, é normal e a gente precisa entender, mas também nós precisamos compreender que a criança que você foi precisava da mãe. A mãe precisava te dar afeto. Afeto é carinho, amor, segurança, alimento, proteção, calor. Tudo isso é o afeto. Infelizmente, por N razões, nem sempre a mãe conseguiu dar isso. E não é para culpar essa mãe, mas é a realidade. Só que o bebê, ele fica com o quê? Com esse vazio emocional. Essa normalmente é uma ferida emocional que é consequência de uma ferida emocional, que é a ferida do abandono. Escreva aqui, é a ferida do abandono. Ferida do abandono, ela é normalmente a base do quê? Da dependência emocional. E aí ela não teve a mãe, e ela não teve a referência do pai também. E o que gera em muitas pessoas o quê? Uma busca por essa segurança. E aí quando você cresce, você vai buscar essa segurança onde? Numa relação, num relacionamento. Você vai buscar essa segurança num parceiro. Então, se eu não tive o meu pai presente na minha vida, e no caso da Cíntia, ela não teve nem fisicamente, o pai não estava realmente presente na vida dela, isso vai gerar o quê? Uma dependência emocional. O que é um prato cheio para quem? Para os narcisistas. O narcisista, ele busca, claro, pessoas que tenham dependência emocional. Respondendo até a pergunta, acho que foi da Márcia, né? Sobre independência. Óbvio que o narcisista, se ele olhar para você, imagina que ele está te conhecendo e ele percebe que você não é uma pessoa dependente emocionalmente, ele não vai ter interesse por você. Se ele percebe que você consegue lidar sozinha com a tua vida muito bem, ele não vai olhar para você. É um predador. Um narcisista é um predador. Um predador, ele está buscando o quê? Ele está buscando caçar. Ele está caçando para ele sobreviver. Tudo bem? Então, essa ausência paterna fez com que essa dependência emocional fosse criada, fosse alimentada. Por quê? Ela é criada a partir da falta de afeto da mãe. A mãe não conseguiu, até pelo comportamento da mãe, ela não conseguiu dar afeto para Cíntia. E aí vamos ver então agora como era o relacionamento dela com o marido. A Elodie, segurança só a forma de falar. Josilene, seja bem-vinda. A Flá Araque, jornalista. Opa, jornalista, sou jornalista de formação também. Flá, seja muito bem-vinda. Tati Franco, dos Santos Beckham, sejam bem-vindas. A gente está falando de ansiedade e narcisistas. A relação disso, estou contando através da história da Cíntia aqui de 31 anos. Como que era a relação com o marido? Presta atenção para você talvez se identificar se você tem dúvidas se você está vivendo uma relação narcisista ou não. Há muito tempo o meu marido me trata com indiferença e tenta sempre me diminuir. E essa diminuição vem, sabe, naqueles comentários, às vezes brincadeiras, ali ele está mostrando o quê? Porque ele está enfraquecendo a sua autoestima. Ele diz sempre que se não fosse por ele, eu estaria sozinha na vida, ele me salvou. Quero sair dessa relação, mas não tenho coragem. Comentários típicos de um narcisista. Ele é o salvador. E no caso da Cíntia, lembra que aos 17 anos ela fugiu de casa, porque ela não aguentava mais a mãe. E aí ela encontrou essa pessoa, esse marido. Então logo depois que ela foge de casa, ela começa, ou acho que ela já namorava com ele, e aí eles vão morar juntos. Então ele se colocou no papel de salvador. E de uma certa maneira, a Cíntia também olhou para ele como um salvador. Como alguém que estava o quê? Salvando a vida dela, tirando ela daquele inferno que era a vida com a mãe, onde ela apanhava, e agora ela estava o quê? Em segurança. E isso é muito comum em relações narcisistas. É como se você fugisse de uma prisão para entrar em outra. Alguém aqui se identifica com isso? E aí outros comportamentos, né? A indiferença e a diminuição.
como eu disse, a diminuição, ela vem através de palavras, comparações. São as pequenas brincadeiras, muitas vezes, que não são brincadeiras coisa nenhuma, mas é uma coisa, muitas vezes, até premeditada. Por quê? Porque você começa a acreditar naquilo que aquela pessoa está te falando. Aquela pessoa se tornou alguém de referência para você. Se eu ficar aqui, por exemplo, se você me considera uma referência para você, se eu fico falando aqui para você, olha, você não é tão inteligente não, você não é tão inteligente não. Você pode até não concordar, mas aquilo vai ficar no seu subconsciente. Porque, presta atenção, a gente aprende de duas maneiras. O nosso subconsciente ele é treinado de duas maneiras para aprender coisas. Nós aprendemos ou por um impacto emocional. Então, por exemplo, você vive uma situação que tem um grande impacto emocional, por exemplo, uma violência física. É um grande impacto emocional. E a outra maneira é através de repetição. E isso vem muitas vezes através da fala. Muitas crenças que você tem foram formadas através das falas. Coisas que você ouvia na tua infância, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre qualquer coisa. Essas falas vão criando o quê? Uma crença, e a tua crença gera o seu comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí, ela queria o quê? Sair da relação, só que ela não tinha coragem. Só que aqui, como eu disse no começo, eu gosto sempre de enfatizar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cris, integrante da comunidade Coragem. A Luluzinha também por aqui. A Ana Inácio. Sejam bem-vindas. Coragem é ação com preparação. Escreve aqui. Coragem é ação com preparação. Coragem não é ausência de medo. Eu não tenho coragem de sair de uma relação. Claro, nesse momento você está amedrontada. O que você precisa? De preparação para sair dessa relação. Você precisa se preparar. E como que é essa preparação, gata? Você precisa curar essas feridas emocionais, como a gente está falando aqui. No caso da Cíntia, ela só conseguiria sair dessa relação se ela olhasse para esse passado, essa relação com a mãe que vem conflituosa desde a gestação, a ausência do pai, e ressignificar o que a mente dela criou. Por exemplo, ela vai buscar uma relação e cai numa relação narcisista, por quê? Porque ela queria segurança, porque ela estava vivendo a insegurança na casa da mãe, apanhando da mãe até os 17 anos. Surras, surras e surras. E aí ela acredita que aquele namorado que depois se tornou marido era segurança para ela. E o que dificultava ela de sair dessa relação? Ela não queria perder o pai de novo. Porque para o subconsciente dela, aquele marido narcisista era o pai. Entende isso? Gata, mas isso é muito confuso. Isso é o seu subconsciente. É assim que a nossa mente funciona. Ela vai criando interpretações. E aí, muitos dos nossos comportamentos a gente não entende e a gente se culpa. E aí você acha que você não presta, e não é nada disso, é um processo automático. E que pode ser resolvido se você ressignificar. Se você der um novo significado, se você acessar esse subconsciente, e é onde a hipnose é muito eficiente nisso, você acessa o subconsciente para dar o quê? Um novo significado. A partir de um novo significado, você passa a ter um comportamento diferente. Tudo bem? Faz sentido? E aí, para resumir, qual a relação entre o problema atual da Cíntia, a crise de ansiedade e essa dificuldade de sair da relação narcisista, com a história dela de infância? Vou mostrar aqui para você. As crises de ansiedade. Esse estado ansioso, ele tinha como causa as surras da mãe. Imagina você viver um ambiente de muita tensão e não saber se você vai apanhar hoje ou não. Se você não sabe se o que você fez certo, se o que você fez foi certo ou errado e se sua mãe vai aprovar. É um estado ansioso. Então assim, lembra? A ansiedade é o que é? Você antecipar o futuro. E aí, se aquele futuro pode ser ruim, eu vou ficar mais ansiosa. Então essas crises de ansiedade, elas tinham causa às surras da mãe. Porque foi criada a partir disso o quê? A ferida da humilhação. A ferida da humilhação é uma das 5 feridas emocionais.
Existem 5 feridas emocionais. Ó, anota aí para você que não está aqui pela primeira vez. Aliás, quem está aqui pela primeira vez, diz primeira vez, só para eu saber se você está aqui pela primeira vez. Existem 5 feridas emocionais. A ferida da rejeição, que normalmente é a mais profunda e normalmente é a primeira, porque ela tem a ver com essa gestação, se ela foi desejada ou se ela foi indesejada, inesperada. 2, a ferida do abandono, especialmente o abandono emocional, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais. E no caso da Cíntia, essas surras consecutivas, sucessivas que ela levava da mãe, gerou essa ferida da humilhação. Quais os impactos da ferida da humilhação? Você passa a ficar o quê? Com medo, com muito medo, né, de falar alguma coisa, de tomar uma decisão. Você vai se sentindo inferiorizada, isso vai detonando a sua autoestima. Cada vez mais a sua autoestima vai ficando doente, vai ficando baixa. Tudo bem? Então essas crises de ansiedade, elas tinham o quê? Relação com isso e relação também com o que ela estava vivendo no momento. Esse casamento com o narcisista. Imagine a tensão de você viver numa relação narcisista. Quem aqui vive, talvez, ou já viveu uma relação narcisista e sabe do que eu estou falando, sobre viver tensa. Talvez você coma demais, talvez você beba demais, você compre demais, porque é uma maneira de você aliviar essa tensão. Por isso que é tão importante quando a gente fala de crise de ansiedade, como eu contei aqui no início, você olhar para o presente que é o gatilho que leva você o quê? A esse ciclo. Só que esse ciclo, ele só acontece por quê? Porque em algum momento você já viveu. Em algum momento você já viveu. E era a história da Cíntia. Ela estava vivendo uma relação narcisista e com isso extremamente tensa, claro, extremamente ansiosa. Será que hoje eu vou brigar? Será que hoje ele vai me humilhar? Será que hoje ele vai me tratar com indiferença? Ou não. E eu tenho que olhar o passado. E no caso da Cíntia, existia já uma causa emocional para esse estado ansioso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca isso. Ó, Neide, eu vivi 4 anos, mas vivia sempre em uma tristeza, sem dúvida nenhuma, Neide. A relação narcisista, ela acaba com a autoestima de qualquer pessoa. E aí volto a dizer, uma relação narcisista não envolve apenas uma relação amorosa. Ela envolve qualquer tipo de relacionamento. Existem muitas mães narcisistas, existem muitos pais narcisistas, existem muitos filhos narcisistas, existem muitos irmãos narcisistas, existem muitos amigos narcisistas, existem muitos tios, primos, enfim, o que você quiser, narcisistas, ok? São relações, tudo bem? Então a gente às vezes acha que não há uma relação narcisista com a mãe e com o pai. E essa, às vezes, é muito mais perigosa, porque é difícil de você quebrar. Tudo bem? A Patrícia, eu vivi nessa tensão há 35 anos. Olha só, 35 anos vivendo nessa tensão. É muita coisa. Isso traz uma dor muito grande, muito grande, muito grande. Tudo bem? Então, essa relação, essas crises de ansiedade traziam o quê? Esse estado ansioso, essa relação narcisista trazia esse estado ansioso à tona. Uma outra coisa aqui importante para você entender dessa relação entre a história de infância e o problema atual. A falta de coragem que ela dizia para sair do relacionamento tinha a ver com o quê? Com essa dependência emocional. E foi quando a gente ressignificou o quê? A relação dela com o pai. A relação dela com o pai. Ô gata, mas ela nem teve relação com o pai, né, abandonou. Só que no subconsciente existe aqui esse vazio emocional. E ela precisava ressignificar isso. Para quê? Para que ela pudesse se libertar e não olhar mais para o marido narcisista como alguém que estava o quê? Que estava suprindo o lugar do pai. Ninguém vai suprir o lugar do seu pai, por exemplo, se seu pai foi embora, se seu pai morreu, ou se sua mãe, ninguém vai suprir isso. Ninguém. Se você foi adotado, ninguém vai suprir isso. Nossa, mas a minha mãe de criação, meu pai de criação, eles foram ótimos. Que bom.
E que sorte que você teve alguém que pôde cuidar de você, mas eles não são os seus pais de origem. Não são os seus pais de origem. E aí a gente precisa entender, especialmente no caso das mães, você viveu 9 meses na barriga de uma mulher, que foi a sua mãe que deu à luz a você. Ah, mas ela não é minha mãe, ela me abandonou, minha mãe é a outra pessoa. Ok? E você pode considerar outra pessoa sua mãe, não tem problema nenhum. O ponto é, você tem que olhar para essa relação que vocês viveram antes. E existem muitas emoções envolvidas nisso. Tudo bem? A Márcia, eu era criticada todos os dias, tudo culpa era minha. E quando pedia para prestar atenção de como me tratava, dizia que não falou nada e não fez nada de ruim. Nunca pede desculpa e sempre é o certo em tudo. É um comportamento, pelo que você está descrevendo aqui, é um comportamento exatamente narcisista. É um comportamento onde a crítica é apenas para o outro e não para você. Tudo bem? A Márcia, não sei se é sintoma e tem tratamento? Sim. Assim, tem tratamento para quem é a vítima. Isso é importante entender. Porque assim, o narcisista, eu já atendi narcisista. Mas assim, é um narcisista que realmente cria uma consciência. É a maioria? Não é. E não adianta você chacoalhar o narcisista. Vai lá, procura ajuda. Ele não vai, porque para ele está confortável. Tudo bem? Bom dia, Terezinha. Bom dia, Sandra. A Coene Salina também por aqui. Agora, para você lidar com o narcisista, sim. Porque você tem que entender a sua dependência emocional. Como foi o caso da Cíntia. O que a gente buscou no caso da Cíntia foi entender a causa dessa dependência e aí ressignificar. Isso é muito importante. E uma outra relação entre o que ela viveu e o que ela estava vivendo era a falta de merecimento. Né? O relacionamento narcisista, ele alimentava a falta de merecimento. E da onde vem essa falta de merecimento? Da gestação indesejada e inesperada. Da rejeição que ela sofreu da mãe na gestação. Para bebê, para criança, viver essa rejeição é algo muito impactante. Por quê? Porque você precisa de um adulto para sobreviver. Você precisa de um adulto para que ele possa cuidar de você. Tudo bem? E aí quando você percebe que talvez esse adulto não vai cuidar de você, ou ele até mesmo te rejeita, e aí no caso da Cíntia, a mãe foi dando surras nela, enfim, descontando toda a raiva da traição do pai, enfim, tudo aquilo que ela viveu, obviamente uma crença de não merecimento é construída. E aqui presta atenção, ó. Talvez você não prospere hoje na sua vida, e prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Você não prospere porque, no fundo, existe uma crença de não merecimento. Ah, eu não mereço. Eu não mereço ir além. Eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter saúde, eu não mereço ter relacionamento saudável. Eu não mereço. E esse não merecimento, ele foi construído, no caso da Cíntia, através do quê? Dessa rejeição. E aí a relação narcisista alimentava isso. Ou seja, olha só o que eu vou te dizer. Muitas vezes a gente traz para a nossa vida as pessoas certas para alimentar aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho uma crença de não merecimento, eu vou trazer para a minha vida alguém que vai, digamos, falar o seguinte: não, você merece? Não, eu vou refutar. Eu vou trazer alguém que vai o quê? Alimentar um não merecimento. Por quê? Toda crença sustenta um comportamento. O seu comportamento é baseado naquilo que você acredita. Faz sentido isso para você? Psi, Cris Teixeira, Terezinha, sejam bem-vindas. Faz sentido isso para você? O teu comportamento atende àquilo que você acredita. Por exemplo, você está aqui agora, não está? Por quê? Porque você acredita que o que a gente está falando aqui vai te ajudar de alguma maneira. Se você não acreditasse, você não estaria aqui. Estar aqui é o comportamento. Então você está aqui porque você acredita em algo. Tudo bem? Então entenda que essa relação narcisista alimentava. Então eu precisava o quê? Ressignificar, dentro do protocolo de 60 dias, a ferida da rejeição. Então, são várias feridas
que o protocolo de hipnoterapia ele foi ressignificando. Cada ressignificação vai gerando o quê? Um comportamento diferente. É assim que você vai mudar a tua vida. Porque você talvez esteja repetindo ciclos. Alguém aqui se percebe assim, repetindo situações, você cai nos mesmos tipos de relacionamento, você sobe e desce, por exemplo, financeiramente. Isso não é à toa. Isso não é à toa. E não é uma questão de sorte ou azar, é uma questão de padrão. É um padrão que existe aí dentro de você que faz você repetir esse ciclo. E esse padrão tem a ver com o quê? Com as tuas crenças, com as tuas feridas emocionais. Enquanto essas feridas estiverem abertas, você vai repetir esses mesmos padrões. É automático, é automático. E aí quando você, dentro, por exemplo, desse meu protocolo de 60 dias, você consegue ressignificar isso, aí sim você começa a agir. Porque lembra, coragem é ação com preparação, lembra disso? Coragem não é ausência de medo. Você nesse momento não precisa, você não precisa ser a pessoa mais destemida, você precisa ser a pessoa mais preparada, guarda isso. Você precisa ser a pessoa mais preparada para agir. E aí você vai agir sem medo, porque o que te paralisa hoje é o medo. Ah, eu quero sair de uma relação. O que te paralisa é o medo. É o medo de ficar sozinha, é o medo se você vai se arrepender ou não, o medo se vai dar certo ou não, o medo de talvez não conseguir se sustentar sozinha. É isso que te prende. Faz sentido isso para você? É isso que te prende. Só que o medo é uma emoção. E o medo, ele sempre vai fazer parte da nossa vida, porque o medo vem para nos proteger. O problema é o medo imaginário que você tem. Nossa, não vai dar certo. Nossa, sozinha, agora imagina, nessa idade, eu vou ficar sozinha? Não, eu prefiro ficar com alguém, pelo menos alguém vai cuidar de mim. Essa é uma das piores frases que existem. Porque você está preferindo ficar presa numa cela pro resto da sua vida, porque você acha que sozinha você não vai conseguir se cuidar ou que alguém vai cuidar de você. É você desistindo da sua própria vida. Tudo bem? E aí, olha só, depois do protocolo de 60 dias, a Cíntia me mandou uma mensagem. Eu guardo todas as mensagens porque eu acho incrível, assim. Olha só. Oiê, ô gata. Quero te comunicar que oficialmente estou divorciada. Foi um processo difícil, mas a hipnose me preparou para enfrentar o Cláudio, que era o nome do marido dela, sem medos. Nunca me senti tão livre. Obrigada por tudo, que Deus te abençoe sempre. Para você enfrentar um divórcio, muitas vezes você desiste porque você não está preparada. E principalmente se você está vivendo uma relação narcisista, você acaba sendo manipulada. Por quê? Não porque você é boba, é porque você está enfraquecida. Uma relação narcisista, ela tira de você toda a sua força, toda a sua esperança. Então você está fraca. Você está fraca. É como se você, por exemplo, imagina que você não se alimenta há 10 dias. E aí alguém fala para você o seguinte, olha, Patrícia, puxa vida, eu penso isso. Imagina, você não come há 10 dias e aí alguém fala para você, vamos correr uma maratona agora. O que você acha que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com você? Você vai pifar. Então hoje você talvez não consiga sair dessa relação porque você está enfraquecida. É por isso que você precisa se preparar. Coragem é ação com preparação. Guarda isso. Coragem não é você, agora eu vou sair desse relacionamento. Talvez você precise até fazer isso em alguns casos. Por exemplo, se você está vivendo uma situação hoje de violência, você precisa sair. Hoje, você precisa buscar ajuda, claro. Mas existem coisas que às vezes envolvem filhos, dinheiro. Você precisa se preparar para isso. Entende? E aí quando você se prepara, você vai conseguir lidar melhor com o processo. Um processo de divórcio é como uma maratona. Você vai tem coisas que você vai ter que enfrentar. Por isso, preparação é tão importante. Tudo bem?
E se você quiser entender um pouquinho mais da relação da sua história com o que você está vivendo hoje, escreve avaliação aqui nos comentários, que aí você pode ganhar uma sessão de avaliação comigo para eu mostrar para você, né? A gente vai conversar para eu mostrar para você exatamente essa relação entre o que você está vivendo e talvez as suas feridas emocionais, para você saber o que fazer. Não tem como você resolver um problema. Não tem como você resolver um problema se você não souber as causas. Tudo bem? A Patrícia, no meu caso, não envolve nada. Filhos criados e sou independente. Mas existe aí provavelmente o quê? Uma ferida emocional. E aí eu diria aqui do abandono, assim, chutando aqui. Por quê? Porque essa ferida do abandono, ela é a base da dependência emocional. Então, no teu caso, quando você diz, não envolve nada, existe uma dependência emocional muito grande. E essa dependência, ela vem da tua história. Ela precisa ser ressignificada. Entende, Patrícia? E é onde a hipnose é extremamente eficiente. Ressignificar. Quando você ressignifica, aí sim você passa a ter o quê? Um novo comportamento. Não dá para você realmente sair de uma relação tóxica, abusiva, narcisista, se você mantiver a mesma programação que está aqui. Essa programação precisa ser mudada. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, Patrícia. Deixa eu dar um bom dia para a Luciana, para o Márcio. Imagina que você queira hoje fazer um bolo de banana. Aí você fala assim, eu quero fazer um bolo de banana hoje. Só que aí você fala o seguinte, olha, eu vou pegar os ovos, vou pegar a farinha e vou colocar laranja. Que bolo que você vai ter no final? Escreve aqui para mim, que bolo que você vai ter no final? Você quer fazer um bolo de banana, essa é a tua decisão. Eu quero fazer um bolo de banana. É a mesma coisa, eu quero mudar de vida, eu quero sair do relacionamento, hein? Eu quero sair desse relacionamento. Aí, na sua receita, você põe ovos, você põe farinha e você põe laranja. O que você vai ter no final? Um bolo de laranja. É um bolo de laranja. Poxa, mas eu quero fazer um bolo de banana. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Só que na receita tem algo que é incongruente com o teu desejo. Isso, Patrícia. Laranja porque usou o ingrediente errado, exato. Então o que você precisa fazer para ter o bolo de banana? A primeira coisa não é apenas colocar a banana, é você tirar a laranja. E é o que, dentro, por exemplo, da sua mudança de vida, você precisa tirar aquilo que está atrapalhando as tuas crenças. E aí, quando eu tiro isso, aí eu coloco a banana. Aí eu vou ter um bolo de banana. Entende? Então, é muito importante entender a história, é muito importante ressignificar isso. Algata, existe outra maneira de ressignificar isso de maneira rápida e eficaz? Eu não conheço. A hipnose, ela é extremamente eficiente, por quê? Porque ela vai na causa. Eu sempre brinco, você não vai se tornar melhor amigo do seu hipnoterapeuta, porque você vai vê-lo poucas vezes. Por isso que eu tenho um protocolo de 60 dias. Depois de 60 dias, a pessoa não precisa mais de mim. Ela vai ter outros desafios e aí talvez ela vai procurar um outro profissional. Mas o meu trabalho como hipnoterapeuta é o quê? É limpar a sujeira que está ali. Não dá para você construir uma casa nova em cima de um terreno que tem uma outra casa velha. Não tem como. Você precisa limpar o terreno. Você precisa derrubar aquela casa velha. E aí sim você vai poder construir em cima. Tudo bem? Então, se você quiser aí uma avaliação comigo, para entender a sua história, escreve avaliação aqui nos comentários. Você vai receber um link no seu direct. Recebendo esse link no direct, você preenche para que eu possa entrar em contato com você. E aí eu vou mostrar para você, como eu contei aqui a história da Cíntia, como é que talvez hoje você está amarrada a essas feridas emocionais. Você está amarrada. Essa repetição de padrão, ela não é à toa. Não é à toa. Nós somos seres previsíveis.
E aí cabe a você entender se está valendo a pena viver do jeito que você tem, que você está vivendo hoje. Está valendo a pena você viver o mesmo ano, todos os anos, ou seja, os mesmos padrões? Ou você quer ter uma vida diferente? Se você quer ter uma vida diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É por isso que você precisa entender a sua história. E é o que a gente faz na sessão de avaliação. É mostrar para você qual a relação entre aquilo que você está vivendo hoje e não está conseguindo superar e a tua história de vida. Quando você tem clareza disso, fica mais fácil de você resolver. Fica muito mais fácil. E aí, claro, eu vou te apresentar a hipnose, que é uma ferramenta que eu uso, já são quase 4.000 pessoas que eu atendi nos últimos anos e que com ótimos resultados. Com ótimos resultados. Então, assim, é eficaz, é direto no ponto, sem enrolação. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Isso, Ana Paula, avaliação. A gente se vê amanhã, às 8h30 da manhã, para mais uma história no Em Paz com a História. Tá bom? Um lindo dia para você, a gente se vê. Grande abraço. Tchau!